Coaching da Criatividade, episódio 34. Criatividade é uma característica que pode ser treinada? Bom, no meu ponto de vista, sim, pode e deve ser treinada. Um dos motivos de existir o podcast Coaching da Criatividade justamente é para ajudar as pessoas a treinar a criatividade. Quando eu faço aqui com vocês a proposta de que vocês respondam as perguntas do Coaching da Criatividade, na verdade eu nada mais estou fazendo do que ajudando vocês a treinar a criatividade. Quando a gente responde questões inusitadas, inesperadas, talvez não pensadas antes, quando nos propomos a agir e fazer coisas de maneira diferente ou divergente, e a gente já vai falar sobre isso, estamos treinando a criatividade. Eu já falei sobre algumas coisas que compõem o pensamento criativo. Tenho falado constantemente aqui de confiança criativa. E essa é uma das coisas que precisamos treinar quando pensamos em criatividade. A questão da confiança, da autoestima. Por isso, essa segunda fase da nossa tríade do podcast Coaching da Criatividade, em que estamos relacionando criatividade com autoestima, trabalhamos bastante essa questão da confiança criativa, porque a autoestima elevada leva a autoconfiança necessária para que a gente possa criar de alguma forma. Até porque o treinamento da criatividade se dá baseado em uma das questões do pensamento criativo, que vários pensadores, estudiosos, doutores, que trabalham o tema criatividade, dizem que a base da criatividade é o pensamento divergente, o pensamento contrário, ou o pensamento inesperado e às vezes até considerado inadequado em algumas situações. Então, quando a gente pensa diferente, a gente normalmente sofre críticas, sofre opiniões. Algumas pessoas vêm com aquela pá gigante para acertar nossa cabeça, do tipo, você tá maluco? Que isso? O que você tá pensando? Isso que você fez é horrível. Nossa, que coisa horrorosa. Maluco, gasta tempo gravando podcast. E é isso, né? E essas pás vêm aí na nossa direção e por isso no treinamento da criatividade a gente precisa treinar a questão da confiança criativa e precisa treinar as possibilidades do pensamento divergente. E o que é isso finalmente? É olhar de maneira diferente para uma mesma coisa. Imagina que seu óculos quebrou, né? E aí eu até vou dividir uma história do meu genro, eu vou contar para vocês. Ele é um dos ouvintes assíduos aqui do nosso podcast Coaching da Criatividade. Ele vem assistindo as lives do Cerbela, vem participando de algumas das fases dos nossos treinamentos, vem escutando aqui o nosso podcast. E eu acho que talvez motivado por isso, né? Ele é meu genro, é casado com a minha filha e minha sócia, Luana, que vocês já conhecem, que de vez em quando participa das lives, das atividades aqui comigo, atua na EMECF Educação Empreendedora, também no Departamento de Criatividade e Processos. E o meu genro, aconteceu o seguinte, a minha filha tem uma deficiência visual, né? Ela utiliza óculos e ela sem aquele óculos ela não é ninguém. E aí ele me viu em alguns momentos, né, o óculos dela quebrou e tal, e aí a gente, ao invés de tomar o caminho correto por N motivos, de ir fazer um novo exame, fazer um novo óculos e tal, investir nisso, eu ia lá, dava um jeito de consertar, só que nós ficamos afastados aproximadamente uns 3 meses, né, a Luana num local,
com o Matheus, o meu genro, e eu em outro local. E assim, e ele, rapaz, aconteceu do óculos da Luana quebrar e ele sabia da importância, da necessidade dela, daquilo para trabalhar. Ele olhou um óculos lá, um óculos de sol dele, que ele eu gostava até, mas usava tanto, e olhou para aquilo e falou, nossa, aqui está a chance, né? Aqui as hastes são de ferro e tal, talvez não quebre mais, e aqui está a chance de eu consertar o óculos da Luana. E ele assim fez, ele foi lá, desmontou aquele óculos e colocou, ele não percebeu, né, que as hastes ficariam um pouco mais bambas, mas de alguma maneira ele deu um jeito e resolveu a questão, né, naquele momento. Ele consertou e deu condição de visão à esposa dele. Então, assim, é se permitir ser criativo. Pode ser que não dê certo, pode ser que não seja a melhor coisa possível, mas quando a gente vai se movimentando, quando a gente vai se permitindo ouvir, pensar diferente, utilizar, testar uma coisa ou testar aquilo que a gente pensou e até mesmo fazer coisas inesperadas. Nessa situação, nossa, ele desmontou um óculos para poder salvar uma situação de um outro. Mas é isso, eu estou falando sobre uma coisa simples aqui, mas bastante significativa, porque vem de um processo de aprendizado, do uso da criatividade, do uso da confiança criativa, de perder o medo da crítica dos outros, do que os outros vão falar, ou da expectativa que se tem do resultado. E isso faz parte do treinamento. Então a minha resposta, pessoal, para o coaching da criatividade hoje, se criatividade é uma característica que pode ser treinada, sim, para mim sim. Ela pode e deve ser treinada. E é por isso que existe o podcast Coaching da Criatividade. Mas essa resposta pode não fazer sentido para você, ou pode não ser a melhor resposta para você. Então, que tal? Responde você. Isso, treina a sua criatividade. Criatividade é uma característica que pode ser treinada? Espero sua resposta. Sou Márcio Serbella, coach para empresários, coaching fora do normal.